Este programa é livre para todos os públicos. Nós estamos vivendo uma experiência maravilhosa com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nós meditamos e colhemos dela tantos frutos para a nossa vida. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, inspirado naquilo que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, escreveu e nos ensinou do estudo bíblico. Estamos fazendo o método da ruminação dentro daquilo que é a indicação da Bíblia no meu dia a dia. E você, sócio, você que ajuda a Canção Nova todo mês, é quem patrocina, é quem ajuda a tantos irmãos e irmãs a terem contato com a palavra diariamente a partir do nosso programa. Que Deus te abençoe muito, a você e a sua família. E vamos nos preparar pedindo o Espírito Santo para nós vivermos esse momento de contato com a palavra, para que o Espírito Santo nos guie e nos conduza naquilo que nós precisamos colher e experimentar da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos bíblicos para nós darmos sequência no estudo da carta aos Gálatas. Então, hoje nós vamos ler Gálatas 2, de 17 a 21. Gálatas 2, de 17 a 21. Então, vamos pegar o texto bíblico, vamos lê-lo e meditar e colher aquilo que Deus quer falar conosco. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida atual na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. A gente precisa lembrar que o contexto da carta aos Gálatas é Paulo numa atitude apologética, defendendo a questão da justificação. Porque alguns judaizantes, alguns daqueles que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, estavam querendo obrigar a prática da lei, principalmente a circuncisão, e ali confundindo muitos que tinham se convertido do paganismo para o cristianismo em relação à fé. Então Paulo está aqui fundamentando essa dimensão. Isso precisa ficar claro para nós. Então, por isso que ele está confrontando essa realidade da lei para mostrar que o que justifica é a fé em Jesus Cristo. Mas aqui nós temos um texto clássico da teologia espiritual, onde os místicos os teólogos que trabalham também a dimensão da vida espiritual vão falar sobre a via unitiva. Nós temos a purgativa, a iluminativa e a unitiva. E a via unitiva é exatamente essa da comunhão com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. As minhas atitudes, as minhas escolhas, a minha intimidade, tudo passa por Cristo. É Ele que vive em mim. Então, é um nível de entrega, de abandono em Cristo de uma forma plena, total. E nós precisamos chegar nesse nível. Talvez você, ao ouvir isso aqui, fala assim, nossa, eu estou muito distante. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, fechar-nos ao crescimento que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Nós precisamos desejar avançar. Nós precisamos desejar viver a santidade e chegar nessa comunhão com Cristo. Chegar nessa intimidade com o nosso Senhor. E aqui é impressionante perceber o que Paulo vai dizer. Com Cristo eu fui pregado na cruz. O meu eu, a minha vontade,
Aí Paulo está dizendo, eu, Paulo, fui pregado à cruz de Cristo. Então, a minha vontade está pregada à cruz de Cristo. A partir de agora, a minha vontade é Cristo. O meu viver é Cristo. O meu ser é Cristo. E aí ele não perde a identidade. Na verdade, ele encontra a identidade verdadeira de filho. Nós, quando vivemos no Cristo, somos no Cristo, nos movemos no Cristo, encontramos verdadeiramente a nossa identidade. Nós somos filhos, no Filho. E é nele que nós vamos vivendo essa experiência e atraindo os olhos do Pai, o amor do Pai para conosco. Por quê? Nós vamos adequando, vivendo a nossa vida unida a Cristo. A minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. A graça de Deus me foi dada, a graça de Deus me foi confiada para que eu viva dessa forma. A minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus. É assim que cada cristão deve viver. Porque nós temos uma vida natural, uma vida biológica, psíquica e emocional, mas também nós temos uma vida espiritual, uma vida teologal. Desde o nosso batismo, nós recebemos a semente de Deus na nossa alma. E essa semente de Deus vai se desenvolvendo em nós. Ela vai produzindo os frutos na nossa alma, no nosso ser, na nossa existência. E eu e você precisamos permitir que essa força do santo batismo, essa vida teologal que nós fomos inseridos nela, possa se expandir em nós, a partir da virtude da fé, da esperança e da caridade, na experiência que nós vamos fazendo com o nosso Senhor, no espaço que nós vamos dando para Cristo ser tudo em nós e nós estarmos todo nele. Eu estarei todo nele, eu quero viver todo em Cristo. É viver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, é buscar a Deus com intensidade e é deixar que essa vida espiritual, ela cresça, ela se estabeleça, ela possa fazer em nós a obra que nós necessitamos. Porque já está em nós. Basta apenas que a gente se coloque diante da graça de Deus e deixe a graça de Deus conduzir a nossa vida. Permita-se ser conduzido pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelas inspirações e intuições que o próprio Senhor coloca no seu coração e no meu coração. É isso que eu e você precisamos viver. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. E aí essa vida de Cristo vai sendo edificada na nossa vida. A nossa vida atual na carne vai sendo vivida na fé, no Espírito. Vai sendo vivida nessa dimensão do novo nascimento. Daquilo que o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos que nós já estudamos, ele vai nos indicar. Há um conflito entre a vida da carne e a vida do Espírito. O que agrada a Deus é a vida no Espírito. E se eu e você queremos agradar a Deus, nós precisamos viver essa vida no Espírito. Nós precisamos deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo a Cristo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos deixar com que a nossa humanidade seja tocada pela graça e chegue à maturidade do homem perfeito. Nós precisamos permitir que a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, se estabeleça também no nosso pensamento, porque na vida de alguém que foi pregado na cruz, que já vive e não mais vive em si mesmo, mas é Cristo que vive nessa pessoa, que vive em nós, nós somos profundamente ordenados por aquilo que é essa vida de Deus, que são as virtudes, que são os dons que nós recebemos de santificação e que vão ordenando a nossa vida para a santidade. Coloque como meta, meu irmão, minha irmã, a santidade. Lute, mas para que você e eu vivamos em santidade, nós precisamos exatamente crucificar a nossa vontade com Cristo na cruz e viver a vontade dele. Deixá-lo viver em nós, permitir que nós sejamos conduzidos exatamente pela força da fé, pelo poder da palavra, do pensamento de Cristo e da vontade de Cristo. Dessa maneira nós agradaremos ao coração do nosso Pai. Qual é a mensagem
que nós tiramos hoje? Eu quero colocar esse versículo 20. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual, a minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui está a base, o amor. O amor de Deus. Deus nos amou, Deus entregou o seu Filho, nos deu o seu Filho. Aqui está o segredo de tudo. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. E agora, a atitude de amar de volta, e esse amar de volta é a santidade, é o caminho da perfeição, é a vida no Espírito, isso cabe a cada um de nós. Buscando força em Deus, buscando a graça, buscando a ação do Espírito Santo que vai nos conduzindo exatamente a isso, a viver essa vida na fé, crendo no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Aplica isso na sua vida, eu vou lutar para aplicar na minha. A palavra de Deus hoje exige de nós essa aplicação, de viver uma vida espiritual crescente, onde nós possamos, junto com o apóstolo Paulo, dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o Pai reconhecerá o Cristo em nós e nós experimentaremos a graça da salvação. Vamos rezar? Jesus, nós queremos viver a sua vida, nós queremos viver a sua palavra, nós queremos adequar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas atitudes ao Senhor, à sua vida, ao seu modo de viver. Isso não tira de nós a nossa identidade, e isso, pelo contrário, nos faz experimentar verdadeiramente quem nós somos. Nós somos filhos no Filho, no Senhor. E por isso nós precisamos absorver o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu sentir, Jesus. Isso se dá pela vida espiritual, pela vida de intimidade, pela comunhão, pela amizade, por essa experiência cotidiana contigo, numa vida intensa de amor, uma vida intensa de adoração, numa vida intensa de submissão. Hoje eu decido crucificar-me contigo, crucificar o meu eu, a minha vontade, para que o Senhor se sobreponha a mim e me ensine a viver da forma correta nesse mundo, nessa vida na carne, onde eu estou nesse tempo, para que o Senhor cresça e eu diminua e a sua vontade seja estabelecida na minha vida. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por alcançar a mim e aos meus irmãos nessa hora. É a proposta que hoje nós recebemos da palavra de Deus, da meditação, que se conclui na oração: viver para mim é Cristo. Precisamos viver a identidade no Cristo, a vontade de Deus para a nossa vida. E dessa forma nós seremos felizes e nós conseguiremos corresponder ao amor do Pai, que nos enviou o Filho e nos deu esse Filho. Esse Filho pagou um alto preço pelo nosso resgate. É a atitude de amar de volta. Então tenha coragem de fazer isso, de se posicionar e de pedir ao Espírito Santo, me ajude a viver dessa maneira. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.